Mas aí fica gravado aqui, qualquer coisa ela assiste depois. Senão eu falo com ela pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Bom, vou voltar então um pouquinho. A gente falou de globalização, né, e divisão internacional do trabalho. E vamos voltar agora a falar um pouco da Guerra Fria e aí chegando no momento atual. E semana que vem a gente fala um pouco da Primeira Guerra Mundial chegando na Guerra Fria. Então, vamos voltar. Eu gosto de ir voltando porque a gente consegue traçar uns paralelos do passado com o que é hoje, depois da gente já ter falado de hoje, né? Então, acho legal a gente ir de frente para trás, né? Rebobinar a fita, né? Então, vamos falar aqui rumo ao fim da Guerra Fria. Então, desde lá do início, né? Então, só para relembrar do início da Guerra Fria, e aí não como na aula de história, né? Que aí vai contando como é que se desenvolveu e tal. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais do contexto geopolítico, então a parte geoestratégica por trás, o que envolvia, o que estava envolvido antes, né? E o que envolvia os países durante a Guerra Fria. Por que existia aquelas áreas de influência entre as duas prepotências, o que elas queriam por trás disso, né? E o que elas conseguiram também com essas áreas de influência. Bom, a Guerra Fria, a gente viveu um pouco dela, né? Eu nasci e ainda estava tendo a Guerra Fria, você também viveu um pouco da Guerra Fria, né? Então eu era muito pequeno ainda quando acabou, mas escuto as histórias dos meus pais, tal, escutava dos meus avós também, e desde a Segunda Guerra Mundial essa história começou. Pra gente parece que foi uma coisa muito grande, que tem uma importância enorme e tal, mas na verdade durou tão pouco tempo. Se for pegar a história da humanidade inteira, toda aquela parte dos impérios que teve lá, Roma, Egito e tal, aquilo durou tanto mais tempo do que a Guerra Fria. A Guerra Fria é insignificante perto daquilo. A Guerra Fria durou 70 anos. Aqueles impérios duraram séculos, né? Então a Guerra Fria foi um episódio da história recente que chamou muita atenção por alguns aspectos geopolíticos muito importantes, mas se comparar com a história inteira, ela é muito pequena, né? Ela veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por que ela surgiu aí? Você pode pensar, por que não surgiu antes? O que existia de contexto geopolítico depois da Segunda Guerra Mundial que fez essa Guerra Fria surgir ali, em vez de ela ter surgido depois da Primeira, ou em vez de ela ter surgido quando tinha as guerras do Napoleão lá na Europa, enfim, teve tanta guerra antes, porque ela surgiu logo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, como foi uma guerra mundial, então envolveu todos os grandes impérios e potências da época. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Na Primeira Guerra Mundial isso aconteceu também e continuou para a Segunda. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela nunca acabou de fato, né? Por mais que ela tenha sido assinada lá, os tratados foram assinados, ela tenha terminado formalmente, informalmente ela nunca terminou. Tanto é que a Segunda Guerra são os mesmos países lutando, né? A Alemanha do mesmo lado contra os mesmos países de antes. Então, ainda eram coisas mal resolvidas. A Guerra Fria acontece porque depois dessas duas grandes guerras, todos os impérios e grandes nações que participaram, todas elas estavam quebradas economicamente, né? A infraestrutura delas destruída, principalmente as grandes nações, os grandes impérios da época que tinham as colônias, que eram as nações europeias, as metrópoles. Elas se envolveram muito nessas guerras mundiais. E as guerras aconteceram nos territórios delas. Então elas tiveram perdas econômicas e de infraestruturas enormes. Mas quem estava fora da Europa, quem estava fora do continente europeu, conseguiu lutar a guerra sem ser atacado em casa. Então os Estados Unidos saem da Segunda Guerra com uma baita de uma vantagem, porque eles lutaram na guerra, lutaram do lado vencedor e não foram atacados na casa deles. Então a infraestrutura deles estava normal. No máximo eles foram atacados lá em Pearl Harbor pelo Japão, mas foi um ataque em um porto. Não atacaram todas as indústrias, não atacaram as cidades, não atacaram as estradas, eles estavam com tudo funcionando. A União Soviética, ela fez parte da guerra, ela sofreu bastante com a guerra, perdeu bastante coisa com a guerra, porém, ela saiu vitoriosa. Então, quando você sai vitorioso, dos acordos você recebe bastante coisa, recebe bastante dinheiro, recebe bastante terras, né? Então, a União Soviética, ela parte do lado vencedor junto com os Estados Unidos. Só que os dois pensavam muito diferentes. Isso não aconteceu antes. Antes, quando a gente teve as grandes guerras dentro do continente europeu, por mais que um país perdesse e outro ganhasse, os pensamentos econômicos e políticos deles eram muito parecidos.
Todos eles tinham monarquias, alguns tinham monarquias absolutistas, alguns eram impérios brigando entre si. Quando a guerra acabava, os dois continuavam impérios, os dois continuavam monarquia, e os dois tinham objetivos em comum, que eram ir atrás das colônias, expandir os territórios, enfim. Aqui não. Aqui a gente tem uma particularidade política nova, que são ideologias econômicas e políticas antagônicas, né, totalmente diferentes. Os Estados Unidos, com um pensamento muito mais liberal para o mercado, liberal para as pessoas, né, e a União Soviética com um planejamento muito mais estatal. Então, um controle do Estado em cima da economia, em cima das liberdades. Eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, só para a gente apresentar os dois lados, né? Então, como eram lados muito antagônicos e os dois saíram vitoriosos da guerra, quando eles saem dessa guerra vitoriosos, eles pensam, bom, eu preciso mostrar para o mundo que eu sou melhor, né? Então os Estados Unidos têm que falar assim, não, calma aí, eu vou mostrar para o mundo que a minha visão está certa, né? Eu saí vitorioso, minha visão está certa. E a União Soviética pensava a mesma coisa, vou mostrar que a minha visão está certa. Só que eles não conseguem fazer isso sozinhos, né? Mesma coisa quando a gente está na sala de aula lá e tem que eleger representante de sala. Às vezes é uma briga, porque você tem 2, 3, 4 que querem ser, quando a sala é grande, e eles têm que convencer os outros que eles vão ser os melhores representantes. É a mesma coisa aqui. Então, quando a gente sai da guerra, eles precisam fazer algumas manobras geopolíticas para tentar convencer os outros países a se aliarem a eles. E aí, eles aproveitam o fato de todo mundo estar destruído depois da guerra. Principalmente os países europeus, que eram os mais desenvolvidos. Então, os dois lados pensam, bom, os caras estão destruídos, né? Se eu for lá e ajudar esses caras a se reerguerem, eles vão ficar do meu lado. Então, não à toa, os dois países criam vários planos estratégicos, voltados para o continente europeu principalmente, já pensando estrategicamente que, como são os países que têm mais tecnologia, como são os países mais industrializados, se eu ajudar esses países e eles ficarem meus aliados, automaticamente eu vou ter uma vantagem econômica e política e militar no futuro, né? Então, as duas potências novas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, criam vários planos, né? E aí existem vários planos por trás, mas os mais falados são o Plano Marshall e esse Plano Molotov. São dois planos muito parecidos. O Plano Marshall feito pelos Estados Unidos, ajuda econômica, né, para os países se reconstruir sua infraestrutura, suas cidades, suas indústrias. E o Plano Molotov, mesma coisa, só que pela União Soviética, também apoiando os países com dinheiro para reconstrução de infraestrutura, reconstrução do seu parque industrial, enfim. Então os Estados Unidos apoiaram muito a parte da Europa Ocidental, que pega ali França, uma parte da Alemanha, Espanha, Inglaterra, e a União Soviética apoiou a outra parte da Europa, que fazia fronteira com ela, os países do leste da Europa, né? Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia. Então esses países todos, junto com a União Soviética, foram apoiados por eles e eram aliados. Iugoslávia, né, que já nem existe mais. Então os países fizeram manobras geopolíticas pós-Segunda Guerra para conseguir aliados. E essas manobras geopolíticas começaram a gerar tensões, né? Do mesmo jeito que gera na escola quando os caras estão fazendo eleição de grêmio estudantil, de representante. Começa a gerar conflitos, só que os conflitos nunca estouram. Ninguém sai brigando dentro da escola. Mas você vê que o pessoal se olha torto. É a mesma coisa aqui. As potências nunca chegaram às vias de fato, né? Mas elas se estranhavam. Por isso que já é de Guerra Fria, né? Então a guerra nunca chegou a estourar diretamente entre as duas. Era uma guerra mais de influência, tá? Como é que eles queriam mostrar essa influência para o outro? Então, duas coisas que foram feitas muito, né, e que ainda hoje acontecem, são as corridas armamentistas e a corrida espacial. Essas duas corridas foram muito importantes para você fazer seu campo de influência na Guerra Fria. E agora elas estão voltando a acontecer, né? Tem muita gente falando aí da Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Ainda não está nem perto do que foi com a União Soviética, né? Mas existe sim atualmente uma disputa nova para conquistar o espaço, uma disputa nova para armas. Isso está acontecendo de novo, mas não como era antes, né? Antes essa corrida armamentista era muito usada pelas duas potências para mostrar, ó, vem pro meu lado, eu sou mais forte,
vem para o meu lado, minha bomba é mais forte, meu avião é mais rápido, meu navio é maior, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolviam armas novas, armas melhores, armas maiores, para tentar atrair mais aliados e botar medo dos inimigos. Então, essa corrida armamentista era muito usada politicamente, né? Era uma arma política para você intimidar os adversários. A corrida espacial não era para intimidar, era para impressionar, né? Então, hoje em dia, eles mandam os robozinhos lá para Marte. E aí eles mandam um vídeo de Marte com o som original do planeta. E a gente assiste na internet a cores, tal, com o som original, o robozinho andando. Mó legal. Na época, os caras nem imaginavam, né? Então, se conseguia mandar um foguetinho lá para o espaço, era uma maravilha. Então, isso aí impressionava o resto do mundo e falava, nossa, olha só, a União Soviética mandou um foguete para o espaço, ela é muito mais avançada que os Estados Unidos. Vamos trocar tecnologia com eles, né? Então, a corrida espacial servia muito para impressionar. Você mostrava suas tecnologias ali, né? E, de fato, a corrida armamentista ela não teve um lado vitorioso. Os dois lados desenvolviam suas bombas nucleares, os seus aviões, os seus armamentos, e eles ficavam meio que equivalentes. Até o fim da Guerra Fria foi assim. Inclusive, hoje em dia, ainda é assim. Mesmo com o fim da União Soviética, a Rússia ainda é o maior inimigo dos Estados Unidos e dos países aliados dele, né? Então, a corrida armamentista nunca teve um vitorioso. A corrida espacial, por outro lado, teve, né? A corrida espacial começa com a União Soviética largando na frente, de braçada, né? Muito longe. Deixou os Estados Unidos para trás bonito no começo. Mandou o primeiro satélite para o espaço, botou o primeiro astronauta em órbita, botou o primeiro animal em órbita, enfim. Ela saiu na frente. Mas com o passar do tempo, os Estados Unidos se igualou e depois acabou superando a União Soviética e sai da Guerra Fria como vitorioso nessa corrida espacial. A União Soviética acaba e a corrida espacial dura agora com os Estados Unidos e atualmente a China, né, que está entrando nisso, mas está entrando agora. Uma nova disputa. E o que a gente tem de novo hoje em dia, para fazer o paralelo, que não tinha naquela época, são as empresas privadas, né? Naquela época a gente tinha dois governos brigando pela corrida espacial. Hoje em dia a gente tem o governo dos Estados Unidos, o governo da China, e a gente tem empresas privadas. O cara que é o dono da Tesla, o tal do Elon Musk, tem a própria empresa para lançar foguete para o espaço. O outro empresário lá, que é dono da Amazon, tem a própria empresa para lançar foguete para o espaço. Então a gente tem hoje uma corrida para o espaço, não só dos governos, mas das empresas também, o que é muito curioso. É muito diferente do que tinha antes, mas com o mesmo propósito, de você mostrar a sua tecnologia, mostrar que você é mais avançado e assim impressionar os seus inimigos e trazer aliados, tá? Então essas manobras políticas foram muito importantes durante a Guerra Fria, muito importantes. Bom, mas não foi só de corridas que a Guerra Fria viveu, né? Não foi só de manobras políticas por trás que a Guerra Fria viveu. Tiveram vários conflitos também. Alguns conflitos presenciais, porém indiretos, né? As duas potências nunca se bateram de frente. Mas tem aqui eu listei 3 conflitos importantes: da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão foram 2 guerras que as potências se envolveram diretamente, né? Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos lutou diretamente, perdeu. Foi uma baita de uma vergonha militar para os Estados Unidos, né? Porque era uma das superpotências e perdeu uma guerra lá no Vietnã, que ninguém esperava. Mesma coisa aconteceu com o Afeganistão. A União Soviética entrou lá e perdeu também, né? Então também foi uma das superpotências entrando no Afeganistão. Ninguém esperava que ela fosse perder, acabou perdendo. Nessas 2 guerras, era uma das 2 potências só envolvidas. Como é que a outra atuava? Sempre por baixo do pano, né? Então vendia armas, dava treinamento, colocava aliados lá dentro para lutar junto, mas nunca oficialmente, né? Isso aconteceu várias vezes. Nas guerras de Israel também com os países árabes, mesma coisa. Estados Unidos apoiava Israel, a União Soviética apoiava os países árabes, com armamentos, com treinamentos e tal. Então eles lutavam indiretamente, tá? Vale aqui um destaque para a Guerra da Coreia,
porque é uma guerra que a gente consegue fazer um paralelo para hoje em dia também. Porque a Guerra da Coreia, ela nunca acabou. Ela ainda acontece. Nunca foi assinado um tratado de paz na Coreia. Nunca foi assinado, né? E por que ela começou na Guerra Fria e vem até hoje? Bom, a Coreia, o Vietnã e vários outros países que passaram por guerras da Guerra Fria foram países que logo depois da Segunda Guerra ficaram meio perdidos no mapa, né? Como assim? Bom, a Coreia, antes da Segunda Guerra, não era um país. Ela era dominada pelo Japão. Então, quando acaba a Segunda Guerra, ela está livre do Japão, porque o Japão perdeu. Mas aí ela vai ser influenciada por quem? Pelos Estados Unidos ou pela União Soviética? Mesma coisa o Vietnã. Vai ser influenciado por quem? Então, uma parte do governo apoia um lado dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, outra parte do governo apoia a União Soviética da Coreia do Norte. E eles começam uma guerra. E essa guerra nunca acabou, né? Eles não estão mais atirando um no outro, mas o Tratado de Paz nunca foi assinado, nunca foi feito. Então, teoricamente, eles ainda estão em guerra. Então, é uma guerra que ainda acontece e que foi criada lá na Guerra Fria, justamente por disputa de influência dentro de um território de um país. Isso aconteceu na Coreia, isso aconteceu no Vietnã. A diferença é que no Vietnã o lado aliado da União Soviética ganhou e aí unificou o país, virou um país só. Antes tinha Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, virou um Vietnã só e aí hoje é um Vietnã só, né? Com o Afeganistão, a mesma coisa, a União Soviética também invadiu lá para tentar botar um governo que fosse favorável a ela. Os Estados Unidos queria que outro governo entrasse, a União Soviética perdeu, o Afeganistão é um país só. Antes era aliado dos Estados Unidos, hoje em dia já não é mais, né? As coisas mudaram, mas passou por essa influência da Guerra Fria também. Então a gente vê as influências com zonas de poder com as corridas armamentistas espacial, e a gente vê também essas zonas de poder com guerras efetivas, mas nunca as duas potências brigando diretamente, né? Além desses grandes conflitos, alguns outros episódios marcaram bastante a Guerra Fria. Eu acho que o episódio político-militar mais marcante aí é a tal da crise dos mísseis, né? Então, lá nos anos 60, os Estados Unidos teve uma preocupação muito grande, porque Cuba, que é uma ilha que está bem pertinho dos Estados Unidos, está no quintal dos Estados Unidos, né? Era uma aliada da União Soviética, e a União Soviética aproveitou essa proximidade de Cuba com o território dos Estados Unidos para botar uns mísseis ali. Só que os Estados Unidos percebeu esse movimento, botou vários navios de guerra ali para bloquear qualquer outro navio que tentasse entrar em Cuba. A União Soviética falou que não ia parar, que ia passar pelo bloqueio, e gerou uma tensão enorme, né? A gente acha vários vídeos, várias reportagens da época e várias histórias do pessoal que viveu nessa época dos anos 60, que já era grande aí nos anos 60. A gente escuta várias histórias de como que o negócio foi tenso, né? Você já ouviu alguma história assim, Marinalva, dessa época aí? Dos anos 60 ou não? Meu pai contava alguma coisa, professor, mas é muito distante, eu não vou lembrar. Eu lembro da minha avó contando, logo no começo dessa história da Guerra Fria aí, que elas moravam em Santos, e aí eles tinham que apagar, as luzes da cidade eram todas apagadas à noite, para nenhum navio que passasse na costa do Brasil, se fosse inimigo, né, tal, para nenhum navio ver a cidade ou ver o porto, já que o porto era muito importante, ainda é, né? Então a cidade era inteira apagada de madrugada para ninguém enxergar a cidade. Como naquela época não tinha tecnologia que tem hoje, né? Você tinha que ver no olho. Então ela contava que apagavam as luzes todas e contava umas histórias da Segunda Guerra, enfim. Meu pai contava muita história da Segunda Guerra Mundial. Ele falava bastante história da Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele que se escondeu para não ter que ir para a guerra. Ah, com certeza, tem várias histórias assim mesmo, né? Ele se escondeu dentro de um porão para não ter que ir. Ele era muito jovem e não queria ir. O pessoal inventava doença, sumia, mas mesma coisa que ia acontecer hoje. Eu também ia me inventar rapidinho uma doença para mim, para não ir também. Se tem um filho, já seria um dos últimos aí. Também, né? Vamos ver. Mas tem várias histórias daí. Essa história da crise dos mísseis foi a que mais pegou, porque envolveu uns mísseis soviéticos muito próximos do território americano, envolveu
a chance mais provável das duas potências se degladiarem mesmo numa guerra direta, né? E na verdade nada disso aconteceu, porque foi tudo resolvido politicamente por trás, né? Qual foi a manobra política, geopolítica que teve aí? Os Estados Unidos tinham muitos aliados na Europa. A União Soviética ficava lá na Europa, né? Na Europa e na Ásia. Então eles tiveram que fazer um acordo por trás. O presidente norte-americano teve que fazer um acordo por trás dizendo, então se eu tirar os meus mísseis da Europa, os que estão mais próximos, você tira os seus mísseis de Cuba. E aí foi acordado assim, né? Cada um tirou os seus mísseis de um lugar e aí o negócio não aconteceu nada demais, né? Além disso. Mas sempre acordos políticos acontecendo por trás, né? Esses acordos políticos que são interessantes, tá? Aqui eu botei a figurinha do filme dos X-Men, que é um filme que teve alguns anos atrás, que eles relatam essa história dos mísseis, né? Só que no filme são os X-Men que salvam o mundo dos mísseis. Não é o acordo político, aqui é o X-Men que segura os mísseis, mas não teve isso, né? Uhum. Até hoje a União Soviética, acho que ainda ela é a detentora, né? Que mais tem armas, tem... Eu acho que não é? A União Soviética, depois que ela acabou, aí uma parte... O arsenal de armas dela foi dividido, né, entre os países que faziam parte. A Rússia é a que mais herdou. A Rússia é hoje, não é? Isso, a Rússia é a que herdou a maior parte dos armamentos, né? Porque a Rússia era o maior país dentro da União Soviética. A União Soviética, deixa eu já passar aqui, esse mapa aqui era a União Soviética, né? Extinta União Soviética, sim. Isso, e aí cada númerozinho aqui foi um país novo. Quando a União Soviética se desfez, esses 15 países aqui surgiram, né? É como se eles fossem estados dentro da União Soviética. Imagina que se o Brasil se dividisse hoje, cada estado do Brasil viraria um país. Mais ou menos isso, né? Então, cada região da União Soviética virou um estado separado. Tá? E aí, um deles era a Rússia. Então, está aqui, é o número 11. Como a Rússia era o maior, e a capital da União Soviética ficava na Rússia, ela acabou herdando a maior parte dessas armas todas, né? Mas vários outros países herdaram também, tá? Então, por exemplo, a Ucrânia, que é esse 14 aqui, foi um país importante também, que herdou bastante coisa, né? Aqui o Cazaquistão também, que é um produtor de petróleo importante, de gás, também herdou bastante coisa. Então, vários países herdaram bastante coisa da União Soviética, mas a Rússia realmente é o principal, como você falou. A Rússia é o principal. Mas o que aconteceu para a União Soviética acabar, né? Para a gente chegar nos dias de hoje? Bom, como eu falei lá no início, a União Soviética ela tinha um pensamento muito centralizador, né? O governo centralizava muitas decisões econômicas e políticas. Com o passar do tempo, a globalização acontecendo, aumentando, as pessoas se informando, tendo televisão, tendo rádio, a população desses diversos estados da União Soviética começou a entrar em contato com outras realidades. E eles veem, do outro lado, a liberdade de expressão era muito maior, você tinha muito mais opções do que dentro da União Soviética. Isso começa a gerar vários descontentamentos da população e aconteceram várias revoltas dentro da União Soviética, ou para se separar, ou para tentar sair. Muita gente tentando fugir da União Soviética, para ir para o outro lado. Por causa principalmente dessas liberdades todas que o outro lado dava, o lado dos Estados Unidos, o lado da União Soviética não dava. Era uma coisa muito planejada, né? Não é só a União Soviética que fazia isso. Outros países da Europa também faziam. Alguns fazem até hoje, né? É tudo muito centralizado no governo. Principalmente aqueles países do norte da Europa. Suécia, Finlândia. Esses países até hoje eles centralizam muito no governo as ações, né? Só que na época da União Soviética estava começando a surgir essa questão da comunicação de massa, de televisão, e aí televisão a cores, e tudo impressionava muito, né? E na Europa, principalmente, que os países faziam fronteira, que a circulação era muito mais fácil, o pessoal tinha contato com essa outra realidade. Então começaram várias revoltas dentro da União Soviética, isso foi desestabilizando ela por dentro, né? Foi desestabilizando a União Soviética. Foi minando politicamente ela interna por dentro. Junto com isso, a economia da União Soviética não era tão dinâmica quanto a economia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, por terem essa abertura comercial maior,
isso refletia num crescimento econômico maior também. E eles tinham mais aliados. Os Estados Unidos tinham mais países aliados. Então eles conseguiam comercializar muito mais, exportar e importar muito mais. Então os Estados Unidos tiveram mais sucesso nessa zona de influência do que a União Soviética. Então, com o passar do tempo, a economia da União Soviética não crescia tanto quanto a dos Estados Unidos. Eles começaram a perder força. Com essa perda de força, eles não conseguiam manter a corrida armamentista, eles não conseguiam manter a corrida espacial, eles começaram a ficar para trás. Então foram ficando para trás economicamente, isso foi se juntando às revoltas internas, até uma hora que a União Soviética, infelizmente para ela, né, ela teve que acabar. Então uma hora tudo entrou em colapso. E aí isso foi lá em 1989, 1991, quando derrubam o Muro de Berlim, em 89, que é o maior símbolo, né, da perda de controle interna da União Soviética. Eles tentam fazer algumas reformas para deixar um pouco mais transparente, dar um pouco mais de liberdade, só que já era tarde demais, as revoltas já estavam correndo solta. Né? E aí ela acaba se desfazendo daqueles estados todos que a gente viu nesse mapa aqui. Então ela se desfaz. Né? O principal estado que herda a maioria das armas e também a maioria dos políticos, né, que herda os principais formatos da União Soviética, ficam na Rússia, que é aqui o número 11. Durante a década de 90, depois que a União Soviética acaba, a Rússia ela vai entrando aos poucos no ritmo do capitalismo internacional que os Estados Unidos ditavam. Né? Então a Rússia começa a entrar nesse ritmo também, afinal ela não tinha mais o que fazer. Né? Não só a Rússia, todos esses países aí que surgiram novos começam a entrar no ritmo do capitalismo internacional. E alguns deles, inclusive, começam a entrar até como aliados militares dos Estados Unidos, então começam a mudar de lado. O que preocupa, claro, o governo da Rússia, que herdou as armas e herdou os políticos da União Soviética, então que ainda tinham, hoje em dia ainda tem aquela visão da União Soviética, né? Afinal eles estão todos vivos ainda fazem parte do governo russo, então eles ainda têm essa visão de inimigos do outro lado e tal. Para eles isso é muito ruim. Imagina você que é um país inteiro, uma União Soviética inteira, de repente você se desfaz em vários estados, e além disso, os seus ex-estados começam a se virar contra você. Né? Então, esses três aqui, por exemplo, ó, Letônia, Estônia, Lituânia, se viram contra a Rússia e se aliam militarmente aos Estados Unidos. Né? Mesma coisa a Ucrânia, que tenta muito fazer isso, mas a Rússia ainda não deixa, a Rússia tem muita influência ali. Né? Então, a gente saiu de um mundo dividido entre duas potências, o chamado mundo bipolar. Você tinha duas potências, dois polos, o polo dos Estados Unidos e o polo da União Soviética. Você era aliado de um ou aliado de outro. A gente sai desse mundo bipolar com o fim da União Soviética e a gente entra no mundo unipolar, que é um mundo com um polo só, que é o lado só dos Estados Unidos. Né? Com o fim da Guerra Fria, sobram só os Estados Unidos de superpotência, então a gente tem um mundo com um polo só, durante a década de 90. Mas com o passar do tempo, a Rússia começa a ganhar influência de novo, principalmente nesses países aqui que faziam parte antes da União Soviética. Afinal, muitos deles falam russo, eles têm dependência econômica da Rússia, dependência das armas, então a Rússia ainda gera influência em cima deles. Com o passar do tempo também, outros países começam a ganhar importância. A China, que está logo aqui embaixo, esse país aqui embaixo, começa a ganhar muita importância internacional. A União Europeia, que está desse lado aqui do mapa, está aqui de cinza uma parte dela, começa a ganhar muita importância internacional. Então a gente sai do mundo unipolar, onde os Estados Unidos eram o grande senhor da economia e militar, e agora a gente entra num mundo chamado de multipolar. Vou passar para essa figurinha aqui. Multipolar quer dizer o quê? Existem vários polos no mundo que exercem influências regionais. Então a gente tem aqui um polo majoritariamente dos Estados Unidos, em cima das Américas. Claro que os Estados Unidos ele é o único país que consegue exercer uma influência no mundo todo ainda. Porém, em algumas regiões ele tem que disputar. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma região majoritariamente americana, mas se ele vai para
Europa, a União Europeia aqui, ela exerce uma influência muito forte no continente africano, porque os países são ex-colônias dos europeus, então eles têm uma ligação cultural, uma ligação política, às vezes uma ligação econômica também, então eles têm muita influência da Europa. Se a gente vem para o meio da Ásia, existe uma zona de influência da Rússia em cima dos países que faziam parte da União Soviética, onde os Estados Unidos não conseguem entrar muito bem, né? E se a gente vai para o leste da Ásia, existe uma zona de influência da China, que agora está cada vez mais clara. A China, que se tornou a segunda economia do mundo, nos anos 90 não estava nem entre as 10, né? Agora ela se torna a segunda do mundo e com perspectiva de passar os Estados Unidos nos próximos anos. Então a gente sai do mundo bipolar, entra no mundo unipolar e agora migramos para um mundo multipolar, dessa nova ordem mundial, que é onde a gente está agora, tá? Onde os países têm zonas de influências regionais e junto com eles as organizações internacionais também atuando, né? Então olha só como a gente tem uma colcha de retalho de geopolítica aí muito complexa, né? Porque você tem os países tentando influenciar os outros nas suas zonas de influência regionais, ao mesmo tempo as organizações internacionais ditam regras às vezes para o mundo todo, no caso da ONU, né, que aí envolve todos os países. Então eles têm que conseguir fazer o jogo para acompanhar a ONU globalmente, mas ao mesmo tempo brigar pelos seus interesses de influências regionais. Então é um jogo político muito complexo por trás aí, que está acontecendo agora, né? Bem mais complexo do que a gente tinha antes durante a Guerra Fria. Então agora a coisa é muito mais complexa. E se somando a isso, agora você tem internet, né? Você tem toda essa facilidade de comunicação que antes não existia. Então isso aí é uma estratégia nova também dessa nova ordem mundial. Tudo bem, Marinalva? Alguma pergunta? Não, professor, para ser sincero, não entendi muita coisa, mas depois eu vou ler e vejo o que dá para entender. Hoje é muita informação. Essa aula ela é muito teórica, né? Uhum. Mas você vai ver lá na atividade, as perguntas são bem nessa direção mesmo dessas manobras políticas, né? Tem duas perguntas lá que eu tirei de questões de vestibular, mas eu modifiquei um pouco. Uhum. Tem uma pergunta que vai nessa direção de mundo bipolar, mundo unipolar e mundo multipolar. O que são essas coisas, né? Porque o que mais interessa aqui para mim não é a história da Guerra Fria. É como que esses acontecimentos políticos que aconteceram lá atrás, eles ainda têm influência hoje. Então, no caso da Guerra da Coreia, por exemplo, que é um exemplo, né? O exemplo da Guerra da Coreia você pode extrapolar para várias outras guerras. Então, o que interessa para a gente na geografia é isso. Então, como que aquelas políticas lá de trás da Guerra Fria ainda refletem hoje. Aquela superpotência dos Estados Unidos, que ainda atua hoje, que ainda tem a influência que tinha antes, né? A União Soviética que some. Só que a Rússia herda, ainda tem sua zona de influência, aí dá espaço para a Europa, dá espaço para a China. Então são essas manobras políticas que vão interessar para a gente aqui, e não a história mesmo da Guerra Fria, né? E aí sim, acaba sendo bastante informação. Bastante informação mesmo. É. Assimilar tudo e é o que dá para responder. Mas a atividade eu tentei simplificar, para também não pegar muito, né? E qualquer dúvida você me procura lá pelo WhatsApp, manda mensagem lá, manda no Moodle, a gente vai conversando. Tá ok, professor. Tá bom? Tá bom. Então tá, obrigada. É isso, obrigado a você, Marinalva. Se cuida aí. Tchau, tchau. E abraço. Você também, abraço, tchau. Você tá vacinado, né, professor? Eu tomei a primeira dose, né? Primeira dose, agora a segunda dose é só em setembro. Você vacinou já ou ainda não? Não, demorou um pouquinho ainda. Mas vai ser agora em julho? Eu acho que julho, acho que sim, final de julho, começo de agosto, né? 37, eu acho que não é? Eu não sei direito. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu também não tenho acompanhado muito essas questões, não, porque primeiro que eu sei que ia demorar mesmo, segundo que quanto mais você acompanha, mais louco você fica, porque são tantas notícias, cada coisa. É que nem ontem lá estavam comemorando a morte do Lázaro. Eu falei, meu Deus, o homem tem família, ele deve ter filhos, deve ter uma mãe, deve ter um pai, deve ter alguém que está sofrendo porque ele morreu.
Não é muito não é com tudo que a gente concorda, né? Pois é verdade. É verdade. Cada um expressa a sua opinião de uma forma diferente. Mas enfim, então eu não acompanho muito, não. Não, mas então tomara que chegue sua vez logo, que eles adiantem aí, né? Vamos ver. Tomara. Quem sabe a gente não volta, né? Até o final do ano isso tudo. Pelo que eles estão dizendo, vamos ver, porque ainda mais a gente aí que dá nesses cursos que tem a parte noturna, né? Que é o pessoal que é maior de 18 anos, talvez esses cursos voltem ainda esse ano, vamos ver. Tomara, né? Quem sabe, né? Precisamos aí fazer pelo menos a formatura. Não, acho que consegue sim. Porque aí vocês tomando a vacina em final de julho, agosto, vai tomar a segunda dose lá em outubro, novembro. Quando vocês já estão. Acho que não volta então não, professor. Mas para fazer formatura com certeza tem. Né? Formatura pode ser. Eu me formei esse ano, no último ano. Mas aí se vocês voltarem, vai ser para um mêsinho de aula derradeiro, né? Não vejo na cabeça. Acabar o curso. Vai ser só para finalizar mesmo. Né? Mas já vai ser alguma coisa, pelo menos vai poder comer o bolo. Né? A professora está passando o bolo. A professora Gabriela que faz a propaganda. Tá bom, então. Legal, então. Até então. Sabe, né? Quem sabe a gente não come o bolo. Não, vamos torcer. Eu vou torcer para isso. Tá bom. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, tchau, abraço.